Museu de Porto Mendes para mim é o que eu vivi, né? Lá no Porto Mendes Gonçalves. É uma relação, né? Forte. Que dizem que isso não dá lucro, mas gente, para os nossos filhos, nossos netos, isso aí para eles é tudo. Infelizmente o nosso museu ainda não chegou a essa altura, né? Eu acho que precisa de uma revitalização, remodelação, adaptação. Muitas pessoas aqui no município não sabem que nós temos um museu. E é um museu que está aí completando 40 anos. Marechal Rondon tem um único museu, esse museu em Porto Mendes, o Museu Padre José Gertner. Ele foi inaugurado em 1984, a inauguração, mas a aquisição aconteceu em 81, em 82, um pouco antes da formação do lago, essas peças foram trazidas e armazenadas lá, e depois em 84 foi inaugurado. Padre José Gertner, em homenagem a um padre que trabalhava aqui em Porto Mendes, na Igreja Católica por diversos anos, já um senhor bem idoso, muito comunicativo. Eu lembro assim mais das histórias, que ele gostava de pescar. O padre gostava de pescar? Sim, era um padre pescador, muito querido por todo mundo, aliás. Em homenagem a ele foi dado o nome Padre José Gertner. Do lado brasileiro, no Cânion do Rio, só 400 pessoas tiveram o privilégio de assistir de perto a mudança do curso do Rio Paraná e ver também o início das obras da grande barragem de Itaipu. Porque o Museu de Porto Mendes, assim, eu entendo que ele foi criado por quê? Penso eu que até por influência da Itaipu, acredito que sim, teve influência da Itaipu na criação. O prédio do museu, ele era a antiga farmácia. Ali onde é museu hoje, do lado de cá era farmácia Roberto Vespales. Do lado de lá onde eu mostrei, onde é que está escrito no chão lá, aquela outra repartição, era Roberto Filho, dentista. Ali a gente frequentava a farmácia, frequentava também o dentista, né? Então, o senhor Roberto, que tinha lá, ele foi indenizado também, né? Que nem meu pai foi indenizado, eles foram indenizados. Com indenização, então, o prédio, a Itaipu era dona, né? E ele ficou pertencente até 2011 para Itaipu. E a Itaipu, então, achou melhor, na época, doar o prédio. Mas com uma restrição, só pode ser um museu no prédio. Não poderia, por exemplo, tirar, agora eu vou fazer tal coisa, eu vou tirar. Não, aí você teria que fazer a devolução para Itaipu. O museu, ele é dividido em 3 eixos temáticos. Indígenas, né, peças indígenas, principalmente da presença tupi-guarani aqui no município. Peças doadas por agricultores ou moradores que encontraram materiais indígenas, algumas coisas assim, doaram para o museu. Peças do antigo Porto Mendes Gonçalves, antes do represamento do Rio Paraná para se transformar no Lago de Itaipu. A história do distrito, ela está relacionada à Mate Laranjeira, que era essa companhia estrangeira que tinha uma concessão para explorar a erva mate aqui na região. E ela se estabeleceu em Guaíra, criou toda uma estrutura, um empreendimento enorme, mas havia o problema das 7 quedas, que não dá para despachar a erva mate de Guaíra pelas 7 quedas, não tinha como. Então eles construíram a estrada de ferro, que daí facilitou a exportação da erva mate. Aí o ponto mais favorável para não correr risco na navegação era Porto Mendes. Porto Mendes é homenagem a Francisco Mendes Gonçalves, o diretor da companhia Mate Laranjeira. Devido ao alto desnível entre o porto e a margem do rio, de quase 150 metros, foi necessária a instalação de 2 zorras para a carga e descarga dos barcos que passavam pelo porto. Lá no começo de 1900, 1920, a maior movimentação de pessoas e uma movimentação até de produtos que eram
que era a exploração da erva mate, da madeira, para outros países. É uma história diferente que muitas pessoas daqui, que chegaram mais tarde, por vezes nem conhecem. O Museu Padre José Gärtner, o objetivo dele era abrigar essas peças do antigo Porto Mendes Gonçalves. Eu nasci em Porto Mendes. Tanto meu pai como a minha mãe vieram do Rio Grande do Sul e foram morar, né, lá embaixo, já no Porto Desativado. Tinha 17 casinhas, 18, se eu não me engano, de madeira lá, que era da Mata Laranjeira, e eles se instalaram lá. Quando houve o alagamento, os meus pais vieram morar ali em cima na vila, né, que a gente chamava Vila de Porto Mendes. O museu começou com peças que eram Que era resultados só aqui resgatado aqui daqui do do alagamento lugar. da Itaipu. E dos colonos, né? Eles começaram a recolher as coisas, então iam lá no porto quando a água começou a subir para a formação do Lago do Itaipu, que eles viram que realmente era real, aquilo iria acontecer ali na vila. A gente odiava o lago. As famílias foram embora. Aí a gente, enquanto criança, a gente tinha uma revolta assim com o lago subir, né? Daí a gente ia lá e chutava o lago para a água não subir. E daí de noite a gente não dormia porque tinha medo que ia subir demais e daí ia inundar a gente, né? Era uma coisa muito gigantesca para nós aqui. O que a gente ia entender disso? Que a gente gostava de antigamente, né? Como era o porto. Foi assim uma invasão. Nós, as pessoas daqui, se sentiram invadidas. Então, o que conseguiram tirar de lá foi levado para o museu. Enxadas, trilhadeiras, tem carro de boi. Balança velha, panela velha, ferramentas velhas. E, além disso, todo esse material de maquinário que era da Mata Laranjeiras. Então esse foi o objetivo primeiro dele. Aí depois, então, teve a questão do acervo da colonização, né? Em 83 até 85, eu assumi a Secretaria de Educação e Cultura. Já existia um local onde funcionava o Museu de Porto Mendes. Em paralelo, tinha aqui o museu daqui, relacionado à colonização de Marechal Cândido Rondon. Isso era plantadeira manual, serras, serrotes, um monte de materiais, ferro elétrico. Quando o museu aqui de Marechal, eles levaram, eu não lembro se foi em 96, então eles levaram algumas peças da colonização lá para o museu. Até ali o museu funcionava bem, tanto o de lá quanto o daqui. Só que esse aqui, vamos dizer, era um projeto de museu. Então, se nós formos lá em Porto Mendes, o museu não conta só a história do distrito, que é a história do porto. Ele também conta a história do município e da região como um todo. Quando eu ficava sozinha lá, que geralmente era na segunda-feira, não vou negar que eu ficava com um pouquinho de medo. A senhora chegou aí à noite nesse museu? Eu não. Nunca tem medo de Muitos falaram que tinha assombração lá, não sei o quê, tinha, não sei, alma viva lá dentro. Eu ficava mais perto da porta, alguma coisa assim, não ia muito lá pro fundo. E ainda contava que tinha assombração. Todo museu tem, né? Então lá também tinha, assim, mas eu nem lembro que assombração que era. Mas eu evitava, daí quando eu tava sozinha. Nome, né? Não, quando tu dá nome, daí cria laços afetivos com assombração, com qualquer coisa. Aí podia ter conhecido, saber quem é que estava ali. Você vai que era o Mendes Gonçalves. Ia me contar algumas histórias que só eles sabem. Chegou a vir alguma excursão? Direto, era o que mais vinha. De Rondão, era cada pouco era de tal colégio. Hoje é de um colégio, do outro, vinha de Foz, vinha de Guaíra, vinha de tudo aquele lado, vinha. O museu sempre teve bastante visitação. As escolas, porque é normal, assim, na questão de ir conhecer, né, para conhecer a história, né? Bom, eu frequentei o museu em 2017 com a escola, porque mesmo morando aqui eu não tinha frequentado antes. Era legal ver aqueles telefones, a gente não podia tocar, mas a gente sempre ia lá e discava os números. Então, quando eu fui pela primeira vez, foi com a escola, então foi uma experiência muito marcante, foi muito legal estar ali e conhecer um pouco da história. Vinha muita gente, vinha para Porto Mendes, rever Porto Mendes, porque saiu muita gente daqui
na época da formação do lago, Porto Mendes perdeu mais ou menos a metade da população. Então, ao retornarem, vinham para Porto Mendes, passavam no museu também, iam ver um pouco do que tinha sobrado da história, né, e rever os parentes. O restante dos visitantes eram daqui ou da região, que são pessoas que iam para a prainha ou iam ali visitar parentes. Domingo de manhã sempre tinha muito movimento. Eu sempre fazia recepção também, num domingo, né? Cada 15 dias. A gente notava, né, que o pessoal ficava muito admirado com as peças que tinham. Tinha visitas assim que vinha todo domingo. Eu lembro que tinha um casal, assim, eu não lembro o nome porque não é gente daqui, né? Eles vinham com chimarrão lá e nós conversava de antigamente. A gente ia olhando as peças e conversando, daí uma peça dava uma lembrança, daí ali a gente ficava... E era em pé, não era sentado. Na época a gente desenvolvia projetos com escolas, né? Tem aquele programa, aquele projeto Conhecendo o Município. Então as crianças vão para conhecer vários pontos e o museu é um dos pontos. Conhecendo alguns projetos de educação patrimonial, surgiu a ideia de aproveitar parte desse acervo para levar para as escolas. E aí surgiu o Museu na Estrada, para facilitar o deslocamento também. Uma escola para levar boa parte dos alunos para lá, não tem como, é um ônibus. Então o Museu na Estrada veio para atender essas escolas. O contrário tinha, que era a escola no museu. Isso, aí esse já foi o segundo. Porque quando as escolas iam para lá, eu não me conformava de ser só uma visita, assim, a escola entra, olha e vai embora. Porque assim, se é uma visita solta, o aluno não vai fazer o registro da visita, então é algo que é só um passeio, e eu acho que não pode ser só um passeio. Também chegamos algumas vezes a chamar os pioneiros ali de Porto Mendes, essas famílias que chegam no distrito ali na década de 50, mais ou menos 60, e aí para eles contarem para os alunos como é que aquelas peças funcionavam. Tá, daí vamos ver aquele carretão. Vocês têm que cuidar, não pode mexer, porque não tem aquele carrinho, o carrinho. Aquele era o carrinho do gigante, porque o gigante nas histórias era um gigante, né? Era grande. Então aquele era o carrinho do gigante. Meu Deus, se empolgavam, entravam naquelas rodas e olhavam, faziam a maior festa porque estavam no carro do gigante. E daí tinha um tacho, daí eu disse, essa era a colher do gigante. Eles ficavam encantados, porque já assistiam muito desenho. Considerando que o museu está lá em Porto Mendes, a minha ideia foi aumentar a acessibilidade ao museu, o conhecimento ao museu, pessoas terem acesso às peças, às atividades que o museu está desenvolvendo. O site do museu, então, ele é constituído igual ao museu, com esses eixos temáticos, mas, para além disso, conhecer mais sobre a instituição do museu, mesmo não estando lá fisicamente. Você vê hoje a situação do museu? Eu não sei o que aconteceu, porque tinha projetos, né? O museu ia ser reformado. Em dias de chuva não tinha como receber visitantes lá, porque logo que entrava no museu tinha uma cachoeira. Nas outras salas era goteira. O pré-rodado era muito quente. Então eu não sei como está hoje, mas o calor ali era quase insuportável. Quando eu estava lá, tinha uma sala que já era interditada, porque o chão estava podre, né? É um espaço que não atende às exigências legais para ser chamado de museu, mas enfim, é um espaço de memória, de guarda de objetos e conservação desse acervo. Dizem que isso não dá lucro, mas gente, para os nossos filhos, nossos netos, isso aí para eles é tudo. De poder ver como era difícil, né, as coisas lá no começo. Frustra não só a mim, frustra todas as pessoas que gostam de história, que gostam de ver preservada a sua história, ver o museu fechado. Eu acho que precisa de uma revitalização, remodelação, adaptação e uma série de outras coisas ainda que precisa para nós chamar isso de museu. Mas, enfim, está ali. Eu acho que deveria ser restaurado, porque é uma história, é a vida, a nossa vida, né? O Museu de Porto Mendes, para mim, é o que eu vivi, né? É uma relação, né? Forte. Faz parte da sua vivência, da sua história, né? Faz parte da minha história.